artista da exposição Eterno Feminino, e a sua curadora, Maria José Justino. Elas vão fazer uma fala para a gente sobre a exposição e fiquem à vontade também para fazer perguntas ao final ou no decorrer da fala. Teca, vou propor a gente começar do fundo, pode ser? Daí a gente vem para cá. Você que manda, Maria. Você é curadora... Do fundo? Do fundo. Eu só vou dizer para vocês... Pra cá depois. Eu posso fazer um elogio antes para você? Só vou dizer para vocês que eu tive aqui, acho que uma semana atrás, e não tinha visto a exposição direito. E eu considerei, não o meu trabalho, mas como exposição, a exposição muito completa. Sim. Porque ela traz acessibilidade completa e traz uma coisa que é raro vocês encontrarem na exposição. Valoriza o artista como cidadão, que isso é uma coisa que é importante em exposição, e a parte didática. Só uma professora, uma diretora da Escola de Belas Artes poderia fazer uma exposição como essa. Não meu trabalho, fala a exposição. Teca, isso não existe. A exposição só é boa se o artista for bom. Não, a exposição é maravilhosa. Boa tarde a todos, todas. Então, é super legal estar com vocês, sobretudo com a Teca junto, né? E acho que isso aí valoriza mais o nosso papo, né, Teca? Porque o trabalho de uma curadoria depende muito do entendimento com o artista, né? Porque o curador tem uma função importante que é selecionar as obras, o artista tem que estar de acordo, claro, e depois tentar mostrar essas obras da melhor forma possível, né? Que valorize o artista. Então esse foi o nosso desafio. A equipe é muito boa, tivemos a expografia, que ajuda muito na curadoria, né? E pena que não deu para a gente trazer algumas obras que a gente queria, por exemplo, a escultura, né, Teca? Aquela escultura valeria a pena estar aqui na exposição, mas teve um problema, porque é de particular, e ela mora hoje, a escultura, no 10º não sei quanto andar, né? Não desce de elevador, teria que ser de guindaste, etc. Como ela é delicada, a gente ficou com medo de, né, arriscar. Se estivéssemos assim em primeiro mundo, dava para, né, arriscar com aparelhos melhores, né? Mas aqui a gente fica com medo, né? Então, não dá para tirar um pouquinho o som ali, não? Vai. Então, o que eu propus para a Teca é que eu falo um pouco sobre a exposição e sobretudo do ponto de vista da linguagem, das linguagens que a artista utiliza. E aproveitando que ela está presente, ela trabalharia mais com vocês a questão mesmo das técnicas, né? Que acho que ajuda bastante a entender. Então, eu acompanho o trabalho da Teca desde 1991, fazendo curadoria e escrevendo sobre a Teca. Então, o que é difícil, né? Porque quando você tem uma vida toda, nós chegamos agora nessa exposição comemorando os 80 anos da Teca, né, com 64 de arte, né, com 16 que começou, né, Teca? 16. Que é esse quadro. Exatamente, aqui mostra um pouco esse começo. Então, é um desafio maior para a gente quando você já escreve sobre artista e está acompanhando. E, por outro lado, também tem a parte positiva que você acompanha toda a obra, o processo criativo do artista. Então, tem a dificuldade de você tentar dizer coisas novas, né? E tem a facilidade de que você tem esse caminho também já utilizado e o tempo todo junto com o artista. Tivemos, inclusive, uma exposição fora, que nos valeu uma bela viagem para Montreal. Né? Foi belíssimo, ficamos uns 10 dias ali, que cidade bonita, né, Té? Gostosa. E a exposição foi super legal também. Bom, e outras, Foz do Iguaçu, outras que a gente tem feito juntas, né? Ou seja, ela é artista e eu a curadora. Bom, essa sala aqui, ela é o começo e ela é o fim, né? Isso é um desafio sempre de quem se diz dialética, que é o meu caso. Né? O sim e o não trabalham o tempo todo juntos, né? E a mobilidade dentro da exposição também é importante. Por que aqui? Porque aqui a gente concentrou, né, um vídeo que fala
muito mais da Teca enquanto artista, né? Então vocês vão encontrar vários estudiosos de arte nesse vídeo, e a linha do tempo aqui atrás, né? Tem tudo a ver com o nosso amigo Ricardo, né? Ricardo é o bom historiador aí junto, e aqui então os dois se completam, né? Porque aqui você tem os dados históricos, né? E ali você tem uma avaliação mais crítica, né? Claro que alguns também entram na questão afetiva, etc., que é normal. E aqui ao lado nós colocamos algumas obras que mostram um pouco o começo da artista, né? Sobretudo esse primeiro núcleo que vocês estão vendo aqui, o segundo também, que são trabalhos vinculados à Escola de Belas Artes. A época que a Teca fez a escola. Eu também fiz Escola de Belas Artes. Fiz curso de pintura. Você também fez pintura, né, Teca? Pintura. Pintura. Naquela época era todo junto, né? Pintura, exatamente. Mas o título era pintura. É, pintura. Pintura. Depois teve um tempo que o título virou gravura, escultura, etc. Depois acabou de novo, agora virou tudo artes visuais, né? Eu acho uma pena porque as separações eram importantes, né? O que eles podiam ter criado alternativas nessa, né? Então, continuar com a gravura, porque é uma linguagem super importante, né? A pintura é uma linguagem super importante. Nenhuma delas morreu. Todo mundo diz a pintura morreu e cada vez ela aparece mais, né? Aparece e aparece nos grandes centros, nas grandes bienais, ou seja, é igual o piano. Todo mundo dizia lá atrás, o piano é um negócio burguês, acabou, não sei o quê. Maltzer, inclusive, proibiu o piano, porque era coisa de burguês. O piano é um instrumento que tem 1000 possibilidades, inclusive hoje, né? Tem exatamente o que se fala hoje do piano expandido. Ou seja, né? Linguagens que o músico, o compositor, sobretudo, extrai do instrumento, criando no instrumento, buscando no instrumento outras chaves que não a tradicional, né? Então é um instrumento totalmente contemporâneo, embora ele esteja lá no século XVII, né? E vem com a pintura, quer dizer, a pintura mesmo como pintura, ela se consolida, ela já está na Grécia, né? Ela já é anterior mesmo, nos persas, nos egípcios, etc. Mas como pintura, como nós conhecemos hoje, é o Renascimento, que é a pintura a óleo, né? Que deu um fôlego extraordinário para a pintura. O primeiro delas, a coisa interessante, que é a durabilidade mesmo. Tanto é que hoje, quem trabalha com comércio de arte, mercado de arte, sabe que uma pintura vale muito mais no mercado do que um desenho, do que uma gravura em papel. Porque tem esse lance também da duração, da conservação da duração. Então, o que nós estamos vendo aqui é exatamente uma festa da pintura, fundamentalmente da pintura. Ela começa, então, com um sentido tradicional, que era exatamente uma disciplina que nós temos até hoje, na Escola de Belas Artes, UNO, né? E aí tem histórias ótimas. Até que é contador de história, eu também sou, né? Por exemplo, quando o Debona foi diretor, eu fui aluna do Debona por 3 meses, porque ele virou diretor, deixou a sala de aula. Esse segundo foi feito na sala do Debona. O segundo é esse aqui, Teca, que você está dizendo? Aqui, que tem as cores, aqui, que é interessante que tem as cores do Debona. É igual? Tem as igual cores não, do Debona. Como aluna, né? Você encontra o azul do Debona, que é um azul que vai para o lilás, para o rosa, que alguns alunos conseguiram manter essa tradição do Debona. E tem um detalhe que o Debona fazia muito, Maria. Ele fazia a gente misturar o vermelho com um pouco de azul para você fazer os detalhes assim. Você vai ver o pé foi o Debona que fez. Que ótimo. Mas então, estava dizendo que... ótimo, você vai interrompendo quando quiser, Teca. Tá. Não, eu digo, é interessante. Né? Fica melhor o papo. Eu estava dizendo que o NU era uma disciplina, né? O NU artístico e o NU feminino. A minha turma foi uma turma muito rebelde, né? E lá pelas tantas, nós tínhamos um grupo
né? Eu fazia curso de filosofia e fazia curso de belas artes, fiz os 2 cursos juntos. E então, na filosofia, eu tinha um time de marxistas trotskistas. E na belas artes, eu tinha um time de hippie. Então, eu andava no meio dos 2 times, dava super bem com os 2 times, né? Por que isso? Porque a minha turma um dia chegou para o Debona para reclamar, porque nós não tínhamos no masculino. E o Debona, como viveu 10 anos em Veneza, pintou nos masculinos, achou extremamente pertinente a nossa reclamação. Concordou. Vamos, então, trazer um no masculino para a sala de aula. Não conseguimos candidato. Né? Todas as pessoas que a gente... Porque na Belas Artes a gente pegava muito, né, Teca? A gente pegava... Pessoal da rua. Pessoal da rua, exatamente. Do asilo. Mas ninguém, nem do asilo, queria posar pelado. Os homens. As mulheres não tinham problema. Então, depois de muito curso, um colega meu de sala, que era um vedete, ele se achava assim, o perfil do Davi, do Miguel Ângelo, né? Ele se achava que tinha uma autoestima incrível. Se candidatou. Né? Todo mundo aprovou e tal. E aí, entusiasmados que iam pintar o nu, aí chegou o Debona um dia e diz assim, não vai ter mais novo masculino. Por quê? Porque os pais das meninas que entram na escola para casar proibiram, porque as filhas nunca tinham visto e não vão ver antes do casamento. Pronto, não tivemos um. Mas enfim, né? A escola tem muita história. Como professora, dei aula, acho que fui a primeira professora mulher até que fez nu, não tenho certeza, que dava aula de nu masculino. Olha, evoluiu a escola, não? Então, nós tínhamos na Belas Artes uma formação mais acadêmica, né? Nos moldes mesmo de uma escola tradicional de arte. E depois, no caso da Teca, Teca sai, né? Vai viver um tempo em Buenos Aires, né? Ela entrou falando espanhol com alguma colega tua ali na entrada, Teca? Uma menina do Paraguai que estava falando. Do Paraguai. E então, em Buenos Aires, aí, isso vocês encontram depois nos históricos, né? Ela, apesar das dificuldades econômicas que passou tudo isso, ela conseguiu. Isso é um mérito extraordinário da Teca, que é dentro das dificuldades, ela nunca abandonou a arte. Ela pode ter se distanciado um pouquinho em alguns momentos, mas retoma, né? E depois ela vai para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos, eu acho que é ali que... Né? Foi a pintura. Que você dá um salto, Teca. Foi na pintura. Em termos, sobretudo, do meu ponto de vista, da visão da arte, né? Alargou mesmo essa visão, e eu acho que isso tudo vai aparecer nos trabalhos da Teca, né? Então, aqui, o que nós fizemos nessa sala? A nossa preocupação aqui foi, porque eu disse, vamos começar do fim, depois a gente vai para o começo. Daqui nós vamos para o começo é o fim, vocês vão ver. As obras que estão lá, elas já estão aqui, né? Então, nessa fase da Teca é a fase das gravuras, muito das gravuras e dos desenhos, mas nós vamos ver que o universo que define o trabalho da Teca já está dado no início, né? Nós vamos ver a variação disso aqui no que vai à frente e nós vamos mostrar como é que isso vai se modificando e por que vai se modificando, né? Então, aqui vocês encontram, por exemplo, uma fase que está lá na frente, que é a fase dos bichos, esses bichos bicudos que vão aparecer, e que, na realidade, o que move, e até foi o título que a Teca deu à exposição, o que move muito o trabalho da Teca é esse trabalho em torno da mulher, da questão da mulher. E aí é interessante porque a Teca foi uma mocinha que frequentou o Sion, né? Está bem visto que aqui ela, né, mostra que frequentou o Sion. Então, quando vai para a Escola de Belas Artes, vai ser um desastre para a família, né? Porque Primeiro lá, trabalho, posso contar daquele primeiro trabalho ali? Claro. Esse primeiro trabalho eu fiz quando estava 16 para 17 anos. Eu nunca lembro de ter visto, a não ser minhas irmãs nuas. E entrei e me encolhi. O nome dela é Mara. Ela tinha uma boca grande, assim. E a Mara
A Mara ela estava posando, né? E eu levei um susto. Porque imagine, você sair de um colégio de Sion e passar por um... Aliás, eu nunca fui muito comportadinha, mas tudo bem. Chego lá, encontro o Viaro, pega essa barriga, esse peito, essa não sei o quê, e ele era todo italianão, né? Quando eu estou pintando, ele diz assim, põe a verde nessa barriga. Eu peguei aquele verde, assim, com uma vergonha de pegar um verde, injecta na barriga dela. E a barriga apareceu. Daí, isso era a força, que era o Viaro. O Viaro dava força para a gente. Então, eu saí da aula, eu estava tão nervosa, eu vou contar só um detalhe que é feio. O Ricardo sabe. Eu vomitei. Eu vomitei, como que eu estou pintando um nu? Por sorte, meu pai não tinha essas coisas assim de frescura. Meu pai achou lindo. E aquilo, sabe, me deu uma tranquilidade, porque eles entendiam que isso fazia parte da arte. Então, esse daí foi o primeiro, só para saber como é que era a menina de Sion. E aí, Teca, seria já interessante você falar um pouco sobre a técnica da gravura, da serigrafia, da lito. Como é que foi isso para você? Que foi também um aprendizado dentro da escola, né? Foi fora. Fora? Eram cursos que tinham no verão. Eu fiz o primeiro e ganhei já o primeiro prêmio. O primeiro prêmio meu foi uma gravura em Buril. Essas gravuras todas, eu não enxergo o que está acontecendo aqui, mas tudo bem. Essas gravuras maiores são todas em Buril. Buril, não sei se você sabe como é que funciona. Se um dia vocês quiserem, eu venho e ensino tudo isso para vocês. É uma ferramenta que vocês vão tirando do... Eu trabalho muito com bronze. Vão tirando do bronze, e aquela linha é uma linha que fica dentro daquele risco, né? E quando você limpa, ela não suja em volta. Então ela é pura, bem pura. A linha, que são esses quadros grandes. Onde é que estão? Acho que está aqui, né? Eu não sei. A maioria delas é Buril. Eu não sei, o Buril é difícil. É muito difícil de trabalhar. Mas, de alguma forma, ele é um desafio. E tudo que é desafio em arte se torna importante para a gente. Essas pequenininhas, foi uma fase... Aí, credo, estou assim... Essa pequenininha é uma fase bonita da minha vida e, ao mesmo tempo, muito dividida. Eu estava com os filhos pequenos e tinha de levar para o colégio, aula de inglês e aula de não sei o quê, fora, trabalhar fora. Então, eu deixava todas as plaquinhas dentro do carro. Em casa eu preparava elas e e deixava elas mais ou menos prontas. E quando eu chegava esperando, em vez de desenhar, eu ia na plaquinha, desenhava. Então todas essas plaquinhas aqui são água tinta ou água forte. Água tinta e água forte é o seguinte: a água tinta, você passa a cera e na hora que você desenha, você levanta aquela cera e depois põe no ácido. Eu sempre usei o percolato. Aí, alguém me corrige? Tá. E eu sou disléxica. Que mais? E a água forte, água tinta, é aquela com breu, que você passa no breu e depois põe no ácido para dar esse aveludado, esse preto. Então, todas essas aqui foram feitas dessa forma. A maioria delas que estão aqui é Buril. Se vocês olharem bem de perto, vocês vão ver uma linha bem limpa, assim. Isso é Buril. Se vocês notarem uma linha com um aveludado do lado, é ponta seca. A ponta seca, porque a ponta seca, na hora que você levanta assim, a chapa, ela faz uma rebarba. E nessa rebarba, ela dá uma sombra. E a gravura é contada da seguinte forma. Credo, gente, acho que é água que eu estou precisando. Tá aqui, tem aí. Tá. Credo? A gente começa a falar, não é credo, não é normal. Né? Aí vou melhorar. Daí a gravura, ela tem uma coisa que é fantástica. É a melhor escola que existe. É uma escola que você tem que trabalhar com muitos desafios, com muito trabalho de cozinha e muita gente conversando sobre isso. Eu
fiz o primeiro curso de gravura, num curso de verão, na Belas Artes não tinha gravura, fiz com o Danúbio, que foi um dos maiores gravadores do Brasil. E tive a grande sorte de trabalhar com o Calderari. Calderari, para mim, foi um grande incentivador da gravura. A gravura dele é belíssima, belíssima. E o primeiro professor de gravura da escola, né? Foi. Primeiro professor de gravura. O Calderari era meu amigo, mas foi meu professor depois. Uhum. Então, se vocês quiserem alguma coisa sobre gravura, técnica, isso eu sei. Agora, eu não sei se eu vou conseguir ensinar mostrando por causa da visão. Tá, aí pronto. A gravura tem assim, do lado, você está escrito o número da gravura, não sei se você sabe, vocês já devem saber isso. Do lado existe, por exemplo, essa é 1 de 10, então eu tenho 10 cópias dessa gravura. Se eu puser 1 de 10 VC, que tem a primeira, a 10ª variação de cores. Se eu puser PA, é prova do artista. Antes de você começar a numerar, você vai fazendo as provas. E se você tiver PI, é prova do impressor. Uhum. Que o impressor tem 10% de direito a toda a obra que ele fizer. Quem fez essas impressões para mim, porque agora eu já não posso mais, foi o Zé Roberto, que é um grande professor para mim no Solar do Barão. Acho que eu disse tudo, né? Disse. Vamos passar para outra sala daí? Então, gente, aquilo que nós falamos lá no fundo, tudo começa, tem aquele começo que está lá, né? E eu disse, preste bem atenção nas gravuras, porque elas estão aqui, né? Então, a temática que eu estava dizendo, a temática da Teca, é uma temática que teve como o sujeito maior dessa temática a mulher. E aquilo que eu digo no texto que já está escrito, que vai para o catálogo, se Deus quiser, a gente consegue publicar esse catálogo, né, Teca? Que é um texto que pega todo o histórico da Teca e essa exposição. Nesse catálogo, eu digo no texto, né, a mulher da Teca, embora tenha, né, esse corpo ressonçudo, etc., ela não, para mim, ela não tem a ver com a Vênus de Willendorf. Ela pode até ter um parentesco longe, mas o que inspira... A Vênus me deixou, me deixou alegre por saber que ela também... Sim, mas eu digo, você encontra estes... do Botero. Bem depois, né? Uhum. Eu digo, já está em você isso antes Sim. de você descobrir, por exemplo, a Vênus de Willendorf ou o próprio Botero, né? Então, eu digo que tem muito a ver com a mulher comum, do dia a dia, simples, né? Aquela que é interessante, né? Quando a gente é pequeno, você é jovenzinho, dos desafios da minha por que as mulheres, quando envelheciam, deixavam de usar salto de ponta, de salto alto? Né? É só envelhecer que você vai saber por quê, né? Terrível isso, porque eu acho belíssimo o trabalho do sapato de salto alto, né? E deixa a mulher super elegante, né? Mas quando você vai, você tem que estar muito magrinha, né? Para subir naqueles sapatos. Mas, enfim, hoje a moda também está ótima, tem tênis, seu diabo, que dá para disfarçar um pouco. Então, a mulher da Teca é essa mulher do dia a dia, que eu acho que tem muito a ver com a Teca magra lá atrás, mas o cotidiano dela no casamento, sobretudo no casamento, com os filhos, a Teca mãe, etc. E tem a ver também com as tias, os parentes, né? E, claro, a Teca chegou a trabalhar também com presidiárias. Então, vocês imaginem de onde vem todo esse universo. E essas mulheres, que eu digo, elas não são Barbies, nem um pouquinho, né? Elas são mulheres fortes e, ao mesmo tempo, você tem um conjunto nisso aí entre sofridas e alegres, que eu acho que tem muito a ver com a Teca mesmo, né? Esse lance assim de, mesmo com o sofrimento, você não se entrega e a vida é mais forte. Que, aliás, é a frase que está ali na frente. Vocês viram a frase dali, não? A frase da Teca? Sim. A frase diz, né?
A arte foi embora e voltou. Voltou várias vezes na minha vida, porque a vida é mais forte, né? A vida, era a tua mãe que dizia, nunca esqueço isso. A mãe da Teca dizia, a vida chama. Quando a mulher terminava o namoro, desfazia o casamento, etc., todo mundo, né? Pô, a pessoa está baixa astral, não sei o quê, não sei o quê. A vida chama. E a vida chama. Espera um pouco, recupera um pouco o tempo e a pessoa retorna, porque a vida é mais forte, né? A sobrevivência, a necessidade. E o que vai acontecer nessas mulheres da Teca? Né? Quando eu digo que é o cotidiano, ela pega, né, as mulheres na cozinha, nos móveis, e duas coisas muito marcantes que eu acho. Primeiro, quando essas mulheres, elas deixam, né, aqui você percebe muito bem, quando ela ainda é uma mulher mais delineada, né, no lance estético, né, e de repente começam a aparecer nas obras bichos. As mulheres se transformando em bichos, os homens vão aparecer se transformando em bichos, né? E é uma relação complicada. Só um bom analista para dar conta disso, né? Que são os grandes compradores. E vejam, né? É uma fase, eu acho que é uma das fases mais bonitas essa aqui, né? E é interessante que ela vai depois se espalhando de outra forma. Além dos bichos, os monstros que vão aparecendo, tem duas coisas muito marcantes nessa desordem de objetos, né? Que eu digo que é meio que dá uma ordem ao caos, né? Essa loucura dos objetos perdidos, mesa, cama, abajur, não sei o quê, não sei o quê. Dois se destacam nisso aí, sobretudo cadeiras e gavetas, né? E é muito interessante, porque a cadeira é o lugar do descanso, é o lugar da conversa, é o lugar, né? Tem todo um entourage com a cadeira, né? E as gavetas têm uma provocação extraordinária. É o lugar dos guardados, dos escondidos, dos segredos, né? E isso aparece muito forte nessa fase toda da Teca. Então veja que dialoga muito com as gravuras, porque isso aqui já está contido nas gravuras. É um lance da Teca sair da gravura mesmo e ir abraçando gradativamente a pintura, a cor entrando. Isso também é interessante, Teca, seria interessante você falar para eles da importância que é a opção que a Teca tem pela tinta a óleo ao invés da acrílica. Por quê? Isso é importante. Né? Esses trabalhos, foi uma fase da minha vida que eu trabalhava muito. Eu trabalhava na secretaria, dava aula à noite na PUC e ia na penitenciária. Mas eu não tinha uma necessidade de fazer. E contando essa história. As internas, as presas da penitenciária feminina, me ensinaram uma coisa muito importante: ter coragem e trabalhar com a cor sem a preocupação daquela cor que eu tinha aprendido. Não se usa isso, não se usa aquilo. E as internas não sabiam nada de cor, usavam e ficavam muito interessadas. Com isso, eu comecei a desenhar, deixar um desenho na sala, um desenho em cima de uma prancheta e um desenho em cima de uma mesa. Enquanto eu cuidava um pouco da lição da Giovanna e do Juliano, aquela coisa toda, eu ia desenhando. Tinha dia que eu acordava à noite e continuava desenhando. A técnica é uma técnica que eu fui fazendo descobrindo a técnica, que era o seguinte, que eu usava lapiseira, vocês vão ver que ele tem que ela arrebenta assim, lapiseira, tinta nanquim e depois óleo. Vocês não vão entender por que eu usava óleo diluído no thinner. Quando eu fazia com lapiseira, eu nunca planejei um trabalho. Simplesmente eu começava talvez com o bico ou com o pé da mulher, sabe? Não tinha um planejamento. Aqui eu vou pôr a cabeça, aqui eu vou pôr isso. Quando eu ia construindo aquilo tudo, era como se eu fosse vendo um filme. E esse filme ia acontecendo. E com lapiseira. Depois da lapiseira eu ia dando força, por exemplo,
aqui eu preciso fazer uma barriga maior, aqui eu preciso fazer um pé mais representativo. E que eu ia com o nanquim. Quem me ensinou algumas técnicas de nanquim foi até o Coutir. Ele dizia assim, use o nanquim sempre concentrado, diluído, para você poder fazer uma aquarela do nanquim. Aqui tem nanquim colorido e nanquim preto. Então, eu desenhava o nanquim em cima do lapiseira. Com isso, depois eu pegava uma borracha, que eu não acho nunca mais, eu pegava uma borracha e ia dando a forma. Então, ele é trabalhoso, foi trabalhoso. E com isso, eu comecei a criar uma técnica interessante para mim. E para completar certas coisas que vocês vão ver, eu não consigo mostrar mais como é que é. Eu fazia uma máscara e fazia tinta a óleo diluída. Não gostava daquela cor, tirava, passava outra. Então, eu acho que tem alguma coisa aqui que minha garganta fica assim. Diluir em tinta, é isso? É tribentina. Caiu o nanquim, você usava bico de pena? Se puder falar mais alto. O nanquim você usava com bico de pena? Alguns sim, você notou. Tem muitos que eu fazia. Não era bico de... aquela pena antiga, sabe? Uhum. Tanto que eu escrevo algumas com aquela pena. É uma delícia aquela pena. É uma delícia essa pena. Por exemplo, tem uns que eu faço o volume com aquela pena. Foi bom ter você lembrar isso. Uhum. E simplesmente eu ia contando a história da minha vizinha, a história da limpadeira. Eu contei para vocês porque que são polacas. As polacas de Curitiba, elas gostam de cores fortes. Estou falando das polacas em geral, né, claro. Eu não estou diminuindo elas. A minha limpadeira era uma polaca. Anos, desde que eu casei até ela envelhecer. E um dia eu cheguei em casa, ela estava limpando de joelho a casa. Até tem um quadro aí que tem um nome, que tem uma frase que eu coloquei sobre ela. E eu disse, Clementina, coitadinha da Clementina, souber que ela está no bom, agora eu falando dela. Clementina, a mulher não se ajoelha para nada. Então, nisso tudo, assim, eu fazia um aprendizado também, sabe? Ensinava as pessoas, que na penitenciária também. Disse, mas por que você se ajoelha? Clementina, olha teu joelho, como é que estava? Era sempre uma crosta aqui. É para ficar mais limpo. Eu disse, ela se sacrifica na minha casa, na casa dos outros, com o joelho, para deixar mais limpo a casa do outro. Sabe, que sujou, que devia... É uma coisa muito difícil de você entender. E na penitenciária eu trabalhei da seguinte forma. Quando a gente chegou, elas estavam todas enroladas a diretora era uma pessoa maravilhosa, enroladas naquele tal cobertorzinho, ó, cinza, marronzinho, sabe? Aquele que a gente vê no pessoal da rua. E foi um susto e comecei a trabalhar. O quê? Sentada no chão. Daí começou, mulher não senta no chão, mulher senta na cadeira, levante. Daí aula de cabeleireiro, de manicure, de tudo que era necessário para elas se sentirem mais valorizadas. Então esse trabalho que eu fiz contando essa história dessas mulheres e com essa técnica que me deixava muito alegre, porque era uma técnica que ela ia me dizendo, faça isso. Não, aqui está faltando uma palavra, aqui está faltando um risco. E era como se eu estivesse conversando com esse papel. O papel era maravilhoso, que eu não acho mais, que é o Schweller 8R, que você pode riscar, fazer o que você quiser, que ele tem uma consistência grande. Então era isso. Vamos caminhar um pouquinho para lá? O Juliano, meu filho, fez a museografia, é arquiteto. Eu não quis, porque na hora que você trabalha com arte, você é condenado a arte o resto da vida. Eu digo, artista é condenado. Esse foi dos últimos quadros que eu fiz. É desse ano, né? Eterna Memória.
Tem umas horas que me emociono, sabe? Não é pelo meu trabalho, é saber o que aconteceu naquele período. E que ninguém nos ouça. Amamos nossas panelas, as cadeiras da cozinha, os potes de sal e de farinha. Porque eles são, na verdade, os nossos chegados amantes, com os quais dividimos dia a dia a nossa vida para a perpetuação da humanidade. Veja, né, como que a crítica pega exatamente o que está acontecendo nesse universo todo. Então, o que vai acontecer com o trabalho da Teca? Chega um momento que o excesso de objetos, que a gente viu por aí, né? Cadeiras, tralhas, já panelas, camas, travesseiros, né? De repente, isso parece que chega no limite. Aí, eu diria, é coisa que acontece com muitos artistas, não só com a Teca. Há uma certa necessidade de esvaziamento. Quem dizia isso era o Picasso. Quem né? dizia? Picasso, Pablo é. Picasso. Né? Mas tem vários artistas que mostram a importância do esvaziamento. Isso acontece com o escritor também. Por exemplo, um exemplo bom é o Dalton Trevisan. Né? O Dalton Trevisan escreve um dos maiores contistas que nós temos do Brasil, né? Que esse ano estaria fazendo 100 anos, e ele foi tão safado com a gente que ele morreu um ano antes. Ele morreu o ano passado. Né? Ele podia ter durado um pouquinho mais para fazer muita festa com os 100 anos do Dalton. O Dalton, no final da vida dele, você descobre que ele começa a reescrever os contos, né? E um conto que tinha 5 páginas, 6, 8 páginas, de repente o conto tem 7, 10 linhas. Né? Quer dizer, é um outro momento do artista, e isso também acontece com vários escritores. Né? Quando ele começa a escrever, ele descreve mais, né? E depois ele vai enxugando a linguagem, vai sintetizando, né? E chega num outro momento que ele já está com outro estilo de linguagem. Então, o que aconteceu com a Teca foi exatamente isso. Ela precisou simplificar o excesso. E aí vem a fase dos fragmentos, que eu chamo de fragmentos, né? Que na realidade é uma fase que ela chega perto da abstração, mas nunca alcança a abstração no sentido da abstração geométrica, etc., etc., né? Conceitual. Ou seja, ela não vai fazer o trabalho da abstração de um Malevich, de um Mondrian, de um Kandinsky, etc. Ela vai fazer uma simplificação dos próprios objetos, onde ela vai entrar nessas formas que tem aqui. E das formas as mais interessantes, e que permanece, eu acho que permanece a vida toda na Teca, são as cadeiras e as gavetas. Né? E aí sim, quando você olha, se você não acompanha esse trabalho da Teca, à primeira vista, né, você pode nem ver cadeira nisso aí. Claro? Quer dizer, depois que a gente vê que as cadeiras estão ali atrás, a gente vê como ela reaparece aqui. Então, são o momento dos fragmentos. A última tela aqui, por exemplo, pega bem as gavetas e as cadeiras. E, ao mesmo tempo, né, a mulher desaparece, ou melhor, ela não desaparece, ela se esconde nesses objetos. Ou seja, ela está presente nisso aí. Ela está presente na ausência. Certo? E vamos para cá. Posso só contar um? Claro, Teca, por favor. É o seguinte, vocês vão ver ali, tem um quadro menor de uma mulher. Essa foi minha última experiência de trabalhar com a figura da mulher. E como a Maria falou, que eu até estou aprendendo, você se esgota. Você diz assim, o que eu quero mais? Isso não é mais minha vida, né? Daí eu comecei a fazer essas cadeiras, usando sempre a fita crepe, daí ia pintando. Isso aqui foi feito tudo num pano, pintada com pano. Eu punha a tinta no pano e ia passando, daí tirava, passava, tirava, para construir um pouco essa perspectiva e esse espaço onde essa cadeira estava implantada. A cadeira sempre acompanhou o meu trabalho. Quando eu chego nesse trabalho, que
eu até não é que eu não goste dele, mas sei lá o que Eu acho acontece. belíssimo. Todo mundo gosta desse quadro, mas foi doído. Foi quando a minha mãe ficou 1 ano em coma e eu não podia mais pintar. Então eu deixei esse quadro numa parede, todo dia eu chegava e pintava um pouco. Aqui tem camadas e camadas de tinta, pus essas gavetas como se... A Maria fala, né? As gavetas dos segredos. Então, talvez esse quadro, cada vez que eu vejo, eu lembro da minha angústia de querer fazer alguma coisa e estar cuidando dela. Então, foi 1 ano que eu parei. Eu parei porque foi difícil para mim, porque eu tinha um taquicardia e volta e meia tinha de ir para o hospital e não conseguia nem pintar, nem cuidar da minha mãe. Então, é um quadro assim que me assusta, mas todo mundo fala que é interessante, tudo bem. Tanto que eu trabalhei com ele tudo branco, quase. Não sei por quê. Tem explicitamente 2 cadeiras se relacionando, né? Muitos de uma única cadeira ou mais, mas essa tem 2 em encontro. Assim. É que a minha mãe era sábia. Ela que dizia assim, né, que a vida chama, porque quando ela perdeu minha irmã e perdeu um neto que se suicidou, que foi muito doído para nós. E ela, filho dessa minha irmã, porque entrou em depressão depois da morte dela. E um dia eu cheguei para ela e disse assim, mãe, como é que você aguenta isso? Perdeu um neto e uma filha. Eu ainda estava com os filhos, ainda me envolvendo com o filho, tudo. Ela disse assim, a vida chama. Uma frase ótima, né? Achou muito boa. Então, isso daí é uma homenagem à sabedoria dela. Desculpa contar uma coisa meio sentimental, mas vocês vão notar que ele é bem diferente dos outros. E essa aqui é uma das obras que eu mais amo na Teca. Qual? Essa que está atrás, Teca. A da Federal. Da Universidade Federal do Paraná. Eu não lembrava dessa obra, Maria. Eu que escolhi a obra. Eu lembro. E fiz você doar para a escola, para a universidade. É maravilhosa. Eu não sabia dela, não me lembrava. Pois eu Foi fui a primeira atrás. obra que eu doei para Ela estava na sala do reitor. Ele falou que está Então, sentindo ela falta do da... É belíssimo, é essa obra que belíssimo. eu ponho amarelo, né, Maria? Porque enquanto aquela ali você revela, né? Agora você mesmo falando A dor? a dor, essa aqui você com a cadeira é alegria, né? É alegria, é belíssimo também. E novamente a gente encontra E que aqui. ano que é essa obra? Ela é de 90 e... Não, mas ela é de 90 Quando você estava 90 como pró-reitora. antes. Ela é antes da pró-reitoria. É mesmo? Uns 2 anos. Ela é de 97, por aí. 97. E essas telas que você comenta, essa série que tu pintava com pano, você chega a usar pincel em algum detalhe? Um detalhezinho, mas não, era tudo no pano. E é muito bom. Eu ensinei muito aos meus alunos. Que tipo de pano? Qualquer porcaria de pano, qualquer calcinha. Qualquer calcinha que você achar, velho, você... De preferência aquele que você usa na cozinha para limpeza, porque ele é ótimo, porque ele é maciozinho, né? Cueca, velho, qualquer coisa. Você faz uma bonequinha, sabe? Você faz uma bonequinha com ela, e daí as tintas estão aqui. Até o Léo pode até falar, porque ele trabalha comigo assim. E daí as tintas estão aqui, eu pegava aquela bonequinha, punha na tinta, não gostava. Pegava o treventina, lavava. E com isso vai dando aqueles volumes assim, que você não... Uma coisa que eu acho que o meu quadro não tem, ele não é plano. Você viaja dentro dele. Por essa necessidade que eu tenho de refazer e fazer as coisas. E outra característica interessante, Teca, também, no teu trabalho, é que exatamente quase todos eles na diagonal. A diagonal. Que é muito difícil fazer. Engraçado aí, mas eu não sei se fazia, não sei se E é interessante porque a diagonal, os barrocos que estudaram muito isso... que interessante isso. Ela é a composição com a diagonal dá movimento. O movimento, então, a gente percebe isso em todas as obras, esse movimento, e em muitas delas a opção das diagonais. Eu tenho a impressão que foi a única perspectiva que eu aprendi bem na Belas Artes, que é a isométrica. Então, quando eu vejo, faço a tal da perspectiva isométrica,
que me traz assim uma sensação de que vou entrar no trabalho. Bom, e aqui então é interessante, depois a gente passa para lá, que já está para o final, que é um desafio, né? O que é isso? Aqui são as Marias. Porque as Marias, Teca, você fez há uns 5 anos atrás, né? Não, fiz até o ano passado, até esse Não, ano. esse ano você fez ainda. Fiz. Mas 2 anos, 3 anos? É. Por aí. O que eu acho interessante aqui é que quando a Teca chega, né, nos aproximando desse final ali, ela está, vocês acompanham bem, com um problema cada vez mais sério da visão, né? E eu imagino como seja para uma artista visual, né, enfrentar esse problema, né? E é interessante que nessa fase, já com a perda grande da visão, você vai fazer as Marias, que é um trabalho figurativo, né? A gente vê, né, o nervosismo do desenho, é um desenho bem nervoso, né? Mas dela conseguir fazer. E que na minha cabeça entra muito que isso aí tem muito a ver com a memória do fazer, né? A memória da mão, né? A mão, em alguns momentos, né, alguns estudiosos, críticos e artistas tentam depreciar a mão. É um erro, né? Eu acho interessante isso, Maria. Se você puder me explicar um pouco mais. Não, é verdade, porque é uma coisa assim. Por que a mão está tão ligada à cabeça? A cabeça. Um dos filósofos que eu amo de paixão, tem alguns que eu sigo bastante de perto, que é o Merleau-Ponty, o Walter Benjamin e o Gaston Bachelard. O Gaston Bachelard tem uma frase belíssima, ele diz: toda mão é resultado de uma ação, é consciência da ação. Ou seja, não existe no artista a mão sem pensamento. Quer dizer, quando alguém diz assim, deprecia a pintura porque reduz a pintura, a mão se equivoca, porque a pintura sempre foi pensamento. Quando você volta para o passado mesmo das pinturas, quando a pintura é narrativa, totalmente narrativa, ela é pensamento, é narrativa de ações, de fatos, de valores, né? E isso vem, claro, que quando aparece a fotografia, e quem trabalha bem isso é o Walter Benjamin, quando a fotografia aparece e o cinema, a mão tem um momento de descanso no mundo das artes. Por quê? Porque vejam vocês, né? Antes nós tínhamos então um pintor, né? Por isso mesmo a pintura histórica era supervalorizada, né? Que era contratado para pintar a corte, né? Posse, coroação dos reis, etc. Nós vemos até o Napoleão Bonaparte, né? O Davi, o pintor da Revolução, fazendo aqueles trabalhos imensos, né? 8 metros, Courbet depois. Aliás, Courbet que vai romper com isso, né? Agora estou virando professor de História da Arte, né? Mas é maravilhoso. Mas o Courbet, por que você acha que é? Porque o Courbet, ele desafia, ele está no momento do surgimento da fotografia, né? E ele desafia exatamente o Courbet, gente, que é um grande artista, maravilhoso, extraordinário. Ele foi rejeitado. Quadros dele foram rejeitados no Salão de Paris, o grande Salão de Paris, tá? E ele desafia, porque ele chega e ele resolve fazer, então, uma pintura de 8 metros, né? Por 4 por 8, que se encontra no Museu de Orsay, em Paris, né? Com personagens reais. Todos os personagens que estão na pintura, inclusive o grande amigo dele, Charles Baudelaire, um grande poeta, está ali. A irmã dele, ele tinha uma irmã predileta, está na pintura. Tinha um marchand que adorava o Courbet, comprava todas as obras do Courbet, está na pintura. E tinha um jornalista, um crítico, que meteu o pau nele, estava na pintura. Então ele botou a pintura, né, fez a pintura, e colocou de um lado, né, os amigos e do outro lado os inimigos. Todos em tamanho real.
São 2 quadros extraordinários que ele faz isso, né? E no centro, quem que podia estar no centro? Ele, o artista, porque ele tinha uma consciência extraordinária do valor dele. Então ele se coloca, é um quadro muito interessante porque ele se presta a várias análises, inclusive, sobretudo, pela simbologia que ele tem, né? O que ele faz com isso? Ele pinta com as técnicas, né, do Davi, do Delacroix, etc., ou seja, dos grandes artistas, grandes pintores, tamanho real, mas ao invés de colocar os grandes temas, né, Coração de Napoleão Bonaparte, o rapto das filhas de Leucipo, etc., etc., que eram os grandes temas dignos de serem pintados pelo pintor, ele pinta o cotidiano. Então ele rompe com, né? E tem um outro que é o Enterro em Ornans, que é outro quadro também monumental, também está no Museu d'Orsay, onde ele faz a mesma coisa. Ele faz uma pintura de 8 metros por 4, com a técnica da pintura a óleo mais desenvolvida, né? Pintura extraordinária que é elogiada por vários colegas da época dele e que também são rejeitada pelos críticos. Por quê? Os críticos nem sempre acertam, hein, gente? Então, cuidado com os críticos. Porque ele coloca, o Enterro em Ornans, é o enterro do avô dele, que era um camponês, né? Então tem o padre da cidadezinha dele, tem os personagens da cidadezinha dele, tem um cachorro que era cachorro conhecido, né? Numa pintura de 8 metros por 4, que eram pinturas só possíveis nos grandes artistas para os grandes temas. E ele mostra, qualquer tema pode ser um tema da arte. Mas né? ele não tem um quadro que é bem especial? Tem. Esse daí Maravilhoso. Conte para elas. E o melhor de tudo, que nesse momento... Adoro esse quadro. Eu estava em Paris, eu fiz doutorado em Paris. E eu assinava uma revista, Art Press, que é uma bela numa revista. E quando eu recebia a revista, eu pegava o metrô para ir para a escola e levava a revista junto e ia lendo. E um dia eu estou lá com a minha revista, no metrô em Paris, cheio de gente passando para um lado e para o outro, abro e eu estava vendo A Origem do Mundo, do Courbet. A Origem do Mundo é a primeira pintura do sexo, mas o sexo feminino explícito. Sem nenhum, ele pega a mulher daqui para cá, valoriza, né, e faz uma arte. Né? Quando eu abri aquela revista, falei, esses caras se enganaram, isso não é Courbet. Não pode ser Courbet. Isso é muito, muito contemporâneo para ser Courbet. E daí fui ler o editorial inteiro sobre a pintura. Depois fui atrás para ver outras coisas. Assim, no metrô, quando eu percebi que eu estava com a pintura indecorosa, né, eu devo dizer assim, essa senhora, na época eu estava com 40 anos, essa senhora é assanhadinha, né, tal, devia ser por aí. Eu já fechei minha revista, né? Mas depois eu fui atrás para ver a história. Gente, é uma história extraordinária. Essa pintura... Ela ficou escondida há anos, né? Ela ficou escondida, ninguém conhecia, nenhum crítico historiador. Isso foi em 1990, que ela foi descoberta. Até então, ninguém sabia da existência dessa pintura. E que aí, um histórico, né, até hoje o pessoal está estudando, uma das coisas interessantes, que aquele personagem que tinha um senhor rico do Oriente que comprou várias obras do Ingres, né? Que aquelas fases eróticas do Ingres, ele comprou tudo. E ele colecionava obras eróticas, né? E essa pintura era dele. Como na época, imagine, a época do Courbet, né? Isso era 1886, se eu não me engano, a data da pintura. Né? Como a pintura era complicadíssima na época, bom, e o Courbet ainda tinha um problema com os padres, porque o Courbet era muito irônico, né? Ateu, e dizia, então, né? Ele já... com os políticos, que ele brigava também com os políticos, ele foi expulso, inclusive, da região dele, né? Ele foi para exílio. Ele nem podia aparecer como pintor, né? Um pintor de uma pintura desse tipo. Então o cara fez ele fazer uma pintura e o cara tinha uma outra pintura que encaixava naquela. Então aquela pintura
só era mostrada para os amigos, né? Isso foi. E mais tarde, quem que foi um dos donos dessa pintura? Ninguém menos que Lacan. Ah, é? Lacan tinha pintura. Então, é uma história maravilhosa. E, claro, também outra pintura. Se Lacan tinha essa pintura, quem que viu essa pintura? Os amigos do Lacan também, ele não mostrava para todo mundo. Né? E aí tem uma exposição em Orleans, a terra do Courbet, onde essa pintura aparece na exposição. Aí foi uma revolução na França, né? Os franceses ficaram em alvoroço. Não, essa pintura, né, considerada uma das melhores pinturas dele. Em termos de pintura moderna, é a pintura mais moderna dele. É incrível. E a qualidade, ele é um grande pintor, né? A qualidade da pintura, né, sem nenhuma censura, é um negócio extraordinário. E aí os franceses, críticos, historiadores, têm que ficar na França, não pode ir para fora, não sei o quê, não sei o quê. Ela foi comprada pelo Museu de Orsay. E é a coisa mais interessante porque eles colocaram, né? A primeira vez que eu vi ela no museu, eu vi ela, é feio. Era Eu um a vi. cantinho, né? Estavam os dois quadros grandes históricos, né? E no cantinho ela ali. Ela bem pequenininha ali. Eles estavam tímidos ainda para mostrar a pintura. Mas Ela já está numa sala sozinha. É, agora eles estão venceram a timidez. Agora a coisa mais engraçada é você sentar e observar as pessoas chegando nessa pintura, né? Então, tem aqueles dois quadros monumentais, históricos, etc. E aí tem um pequenininho, foi assim que eu a vi, né? Primeiro, no cantinho. Aí vem o marido e a mulher. Aí é ótimo, o namorado e a namorada. Quando eles chegam dentro do quadro, eles têm assim um susto, sabe? E dão uma voltada assim. Aí é muito interessante. A mulher sai e o cara se aproxima. É ótimo, né? Isso assim, eu percebi em vários casais acontecendo isso. Então, esse artista é um artista que já mostrou o tempo todo o Courbet como não existe mão sem pensamento. A leitura das obras do Courbet, a maior parte delas, existe todo um atrás para entender o que é aquilo. Por que ele se coloca como centro, né, daquela pintura que é chama-se o ateliê, né? Que é a pintura de 8 metros por 4. Porque ele se julgava efetivamente um centro. Ele sabia o valor que ele tinha, né? Tanto é que ele é descoberto depois. Picasso vai fazer homenagem a ele, né? Os críticos historiadores vão escrever coisas incríveis sobre a revolução que o Courbet faz, e é uma revolução conceitual, né? Não é uma revolução da mão, simplesmente, mas é a mão com a cabeça, o conceito, né? Eu queria agradecer às Marias, pela Maria ter contado essa história tão maravilhosa. Se não fosse essas Marias, nós não íamos chegar nessa história. Aliás, eu sou uma Maria aqui. Tem a Maria aqui. Maria, essas Marias, ela também são pausas que eu tenho na minha vida, né? Eu tive um azar de cair na cozinha e quebrar a ponta do fêmur e colocar uma prótese que doeu para chu. A tombo também doeu, foi horrível, foi bem chato. E eu, louca para desenhar e pintar, e só dizer, nunca mais eu vou pintar por causa dessa dor que eu tenho na perna. Porque essa dor que eu tenho na perna eu não vou conseguir fazer. E a dor era muito chata, muito ruim. Passei uma experiência ruim na UTI, aquelas coisas todas. Quando eu estava com tanta raiva de não poder desenhar ou continuar meu trabalho, que eu estava num trabalho bom, eu peguei o papel, comprei papel bom também, um papel que aguenta bem a minha força, e fui para o ateliê e pus o papel e desenhei uma Maria das Dores. Eu disse assim, a Maria das Dores vai me ajudar, não é possível. Quando eu desenhei a Maria das Dores, comecei a lembrar certas coisas que os professores me ensinaram. Não esquece da linha da boca. Tá. Então a linha da boca é que dá a expressão. Mas sem enxergar.
Pegava e fazia a linha da boca, que é essa linha aqui que dá a expressão, né? Não esquece que o nariz não tem aquele traço, que o nariz tem uma sombra aqui embaixo. Os olhos ficam assim, assado. E comecei a lembrar do que eu aprendi na escola. E voltei a desenhar essas mulheres sem enxergar. Eu não enxergo elas. Enxergo muitas vezes que eu fotografo e vou ver no computador como é que elas são. E a técnica é a mesma que aquela dos desenhos. Ela é mais rápida. Eu faço com uma rapidez muito grande isso daqui. A técnica é lapiseira. Começo com a lapiseira azul. Depois vou com a clara, a escura. E ponho a lapiseira, ponho a cera branca. Bastante cera branca. E depois eu venho com o nanquim aguado ou mais escuro. E depois termino com um pouco um branco aperolado, que dá esse ar assim, que está atrás de uma nuvem, e uso também a terpentina com tinta óleo. Então, a técnica é essa. A expressão, até eu me assusto, porque parece que eu consigo dizer o que eu estou sentindo com elas. E daí, quando surgiu a oportunidade dessa exposição, eu não tive nenhum preconceito de dizer, não, eu vou fazer figura, não vou fazer figura, eu vou fazer abstrato, não vou fazer abstrato, eu vou fazer o que eu posso. E comecei a lembrar, uma das primeiras que eu fiz foi a Marielle, que até hoje eu não achei, mas não sei onde que está essa Marielle. Eu fiz a Marielle chorando, uma das primeiras. Daí fiz a Maria Auxiliadora, Maria do Socorro, Maria Perpétua, todas as Marias sofredoras. Maria José não, tá? E Maria José tem o nome do pai de Jesus, tudo bem. Mas as outras Marias são nomes de mulheres sofredoras. Vocês podem reparar que são nomes bem pesados até. Por que se dá o nome de uma criança de Maria do Socorro? Não dá para entender, né? Maria Perpétua. São os nomes assim, Maria das Dores. Olha, você pôr o nome do nenezinho, Maria das Dores, você já está bem, Maria das Dores. Não dá para entender. Então, eu achei que eu tinha de fazer uma homenagem a essas mulheres que tinham esses nomes tão diferentes. Apesar que muitas Marias que eu pus aqui, elas gostavam do nome. Não diziam, mas eu gosto do meu nome. Assim, todo mundo me grava que eu sou a Maria Auxiliadora. A Maria Auxiliadora é a única que está chorando. Não sei porquê. Mas eram mulheres que vinham com Maria Auxiliadora é aquela nossa amiga. Fez filosofia comigo. Tem todas, basicamente tem um azul, por daí tem uma que é mais escura. Essa mais escura? Essa eu não sei como é que saiu. Ela está nos tons do marrom, né? Inclusive, era para tirar ela, mas já estava feita. O Léo, você lembra por que eu fiz mais escura, não? Não, eu cheguei, ela não estava feita essa daí, eu não lembro. Você errou, tipo, a cor. Qual é o nome dela, Maria Sebastiana? Não sei qual é o nome dela. Então, isso que você acaba de dizer, Teca, é interessante, porque aquilo que eu estava dizendo antes, né? Como é que ela chega com o problema da visão, né? Galopante, a fazer esse tipo de trabalho. E é aquilo que eu disse, é como se efetivamente o teu corpo, né? Tua mão, tua mente, etc., a memória trouxesse essa capacidade de você desenhar sem ver que está desenhando. Mas você está vendo, porque o teu imaginário está inteiro mostrando isso. Né? Vamos para o final da exposição? Vamos. Aqui vocês acompanham isso que eu acabei de dizer para vocês também do que vai acontecendo quando a Teca vai perdendo a visão. Né? Ela entra numa pintura que eu chamaria uma pintura que se aproxima um pouco da pintura informal, abstração informal, né? Que é uma abstração gestual, mais gestual. E acho que está presente aqui. Mesmo nesses momentos, onde ela se aproxima mais da abstração, mas vejam sempre, a abstração expressionista, né?
O expressionismo que é exatamente a linguagem da Teca desde o início. Ela é fundamentalmente expressionista. E aqui ela está na abstração expressionista, né? Informal, né? Um pouco do Jackson Pollock, se vocês quiserem, né? Só que o Pollock derramava as tintas da tela. Aqui ela derrama as tintas de outra forma, com pincel, com mão, com O pano muito. paninho, etc. E aquilo que eu disse, mesmo aqui, essa fase, as gavetas e as cadeiras estão presentes. Percebe? Nunca desaparece. Nunca desaparece. Elas se diluem mais, estão mais diluídas, né? E aí, um dos últimos trabalhos que a Teca fez, aliás, essa frase também aqui é muito importante, né? Era para ter uma correção ali, não fizeram? Né? A mão da pintora, isso aqui foi uma liberdade minha, porque ele diz a mão do pintor, né? E como eu ia falar da Teca, mulher, eu botei no feminino, porque a mão do pintor do Merleau-Ponty é um homem ou uma mulher, tanto faz. Mas aí a Sandrine não ia soar muito bem com o pintor ali, né? Então, a mão da pintora é o lugar onde se articulam todos os gestos e a possibilidade de sentido. Sandrine pensa com a mão, com o corpo. Emprestando seu corpo ao mundo, é que o pintor, aí aqui eu garanti porque é a citação, né? Não é interpretação, é a citação. Emprestando seu corpo ao mundo, é que o pintor transforma o mundo em pintura. E isso a gente vê, sobretudo com as Marias. Né? As Marias que eu digo que a Teca empresta o corpo para pintar no momento em que a visão praticamente não existe. Existe no imaginário, existe no gesto, né? no hábito dela de pintar mesmo. Isso permanece. Né? E aí, uma das últimas obras da Teca, que passa também por uma vivência nada fácil, que foi a doença do marido. Eu acompanhei muito bem, porque antes de ser amiga da Teca, eu era amiga do marido dela. A gente trabalhava junto na Federal. Um grande médico, um cara brilhante, inteligentíssimo, culto, né? Um sujeito que entendia de música, ouvia música, lia literatura, cinema, participava de, né? E que de repente, a partir de 70 e poucos anos, né, Teca? Ele estava com 64 quando ficou doente. Quando começou. A Maria acompanhou tudo. Ele foi perdendo a fala e foi perdendo o movimento né? E depois ele ficou em cima de uma cama, né? Super bem cuidado. A Teca nunca colocou ele em asilo e nada, em hospital. Cuidou dele a vida inteira e foi um sofrimento, porque ela perdeu a casa dela. Eu frequentava muito, frequento ainda, a casa da Teca. Né? A casa virou um hospital, inteiro hospital. Não tinha mais aqueles cantos, né, alegres, era tudo, né, uma tristeza muito grande. E é aí que a Teca faz esses trabalhos. E participou de uma exposição atrás, a gente trouxe para cá, que são os travesseiros. Então, ao invés da cadeira, ao invés das gavetas, etc., a opção agora é o travesseiro. E é interessante porque ela vai fazer as pinturas dos travesseiros, ela vai fazer várias pinturas, e ela vai fazer também as esculturas, né, que vocês encontram no chão ali, dos travesseiros. Só que veja que coisa interessante. Quando nós fizemos a exposição no Palacete dos Leões, que essa obra estava presente, nós botamos um tecido, né, na parede assim, e o tecido acolhia os travesseiros. Então o tecido era super macio, aconchegante, carinhoso, etc., e encontrava travesseiros de pedra. Né? Quer dizer, então, esse contraste... Ele estava escrito, pouco... Maria, afeto. Afeto? É, afeto. Né? Então, conta um pouco essa história, porque, aliás, é interessante, né? Você nunca explica, e não deve explicar a obra, pela vida do artista. Mas essa obra só existiria nessa vida. Quem diz isso não sou eu, não. Quem diz isso é Merleau-Ponty. A dúvida de Cézanne. Porque, efetivamente, você tem claro que não dá. Porque, por exemplo, se você fosse explicar a obra do Cézanne pela vida dele,
ele seria um pintor medíocre. Né? Quando a mãe do Cézanne morreu, ele pegou a maletinha de pintura dele e foi para a montanha pintar. Aí todo mundo, pô, que cara, filha da puta, a mãe morreu e ele vai pintar. Era a forma dele trabalhador. Né? E aí vai, a outra coisa, né? Não só Cézanne, fundamentalmente Claude Monet, tinha um problema de visão seríssimo. Aí um idiota vai e diz, ora, o Monet passou a pintar as ninféias porque não enxergava mais. Pô, quem diz isso não acompanhou a vida dele. Porque as ninféias, né, a ponte, vários trabalhos do Monet, ele já caminhava para essa diluição. Né? Que eu encontro dele o Jacques Apollo, que vem depois. Né? Então, é isso. Quando o Merleau-Ponty diz isso, né? Não se explica a obra pela vida do artista, mas essa obra só existiria nessa vida. É esse trabalho, esse desafio que a gente tem que ter. Saber até que ponto essas coisas se tocam, mas elas podem se tocar em milhões de pessoas que não vão fazer arte. Né? Só vira artista naquele que é artista. Né? Bom, gente, podemos... Deixa eu só terminar aqui de contar esses travesseiros. Eu não quero colocar vocês muito em situação assim de sofrimento, né? Mas aquilo que a Maria falou, que o sofrimento ele se torna mais verdadeiro quando você consegue sublimá-los. Vou valorizar o trabalho de vocês. Você consegue sublimar e perceber que o artista tem essa capacidade de chegar, fazer do artista, fazer do sofrimento a obra. Essa obra são 3 Mármore Paraná, que eu fiz um travesseiro completo. O nome do rapaz que me ajudou chama-se Max Alan, uma coisa assim. E daí eu disse assim, não, eu não quero uma obra, só 3 obras terminadas. Nós vamos fazer assim são 3 obras, uma como se tivesse bruta, a outra pela metade e a outra terminada. A história do travesseiro é que quando você tem uma pessoa que precisa de você e está numa cama e não sabe mais se comunicar, o travesseiro, isso percebi depois, era a grande ligação que existia do corpo da pessoa com o afeto que a gente tinha. Então agora põe um travesseiro na perna, que faz tempo que ele está com a perna assim. Põe um travesseiro aqui do lado, porque ele está com dor. Então aquilo assim era... Não, o travesseiro já sujou, tem de trocar. E aquilo me voltou assim na hora, toda a história do travesseiro. E foi a hora que ele faleceu, que eu vi o travesseiro, né? Daí eu digo assim, não, vou sublimar, porque a dor é muito grande e a dor tem de ser vista de outra forma. Então eu fiz esse travesseiro. Daí depois eu fiz esses quadros aqui, que são camas. Uma é cama vazia, outra, não, uma é cama de solteiro, outra é cama de casal, e o outro é cama. Não sei como é que está aqui. E teve deixa eu contar só, porque é engraçado, Maria, para a gente levantar um pouco. E o outro, que a Maria disse, esse eu não quero. Eu cheguei e disse... Foi terrível. Foi o único trabalho que eu cortei da exposição. Foi esse, não, Teca, não vai. Daí uns diziam, mas está bonito. Outros diziam, não. A minha filha olhou e disse assim, parece o Bob Esponja. Quando ela falou Bob Esponja, e foi a sensação que eu tive assim, era o próprio Bob Esponja, sabe? Era um travesseirão, assim, com a cara do Bob Esponja. E fiquei na luta, o Léo sabe disso. Depois vou explicar o que o Léo faz comigo, trabalha comigo. Daí eu disse assim, Léo, eu vou levar essa obra de qualquer jeito para a exposição. Eu sou teimosa. Daí ele disse, você me ajuda? Porque o Léo faz o seguinte, ele me ajuda a fazer a cor. Eu digo para ele, eu quero pega um pouquinho de amarelo, põe um pouco do vermelho deep, eu só uso de tinta boa, sabe? E põe um pouquinho de verde. Nós vamos experimentar isso aqui que eu vou trabalhar.
punha e dizia assim, não gostei. Daí eu fotografo, vejo direitinho, porque daí eu quero memorizar a obra. E nada da obra saía. Mas demorou. Não, e eu passando também aquele apuro, porque o pessoal que conversava com ela chegava para mim, até que a obra não é na exposição. Eu falei, essa obra não entra na exposição. Então foi um negócio complicado. E eu disse assim, eu vou fazer uma obra que vai entrar na exposição. Daí ficamos, acho que, quanto tempo, Léo? Anota aí. Quanto tempo a gente demorou naquela obra lá para fazer? Eu ia, tirava e punha. Chegou perto da, hora, né, da exposição, e você, Léo, tem um dia para terminar. Eu falei, técnico, não vai ficar seco. Ela, não vai ficar seco, assim. Técnico, a gente tá olha, velho, ficar demorando pra secar no meio. Não, embala aí e vai assim mesmo. E veio, e a obra... Daí eu disse assim, põe isso. Me deu a louca, fui lá, já terminou a obra. Não, você não vai poder levar porque está molhada. Eu vou levar essa obra. Daí conseguimos levar, ela chegou molhada aqui. Mas é outra obra, não tem nada a ver com a... É outra obra, é aquela ali, ó. Lá no começo da exposição. Eu ia falar agora aqui. Eu quero escutar porque é tão bonito, né? Como é bonito escutar a Maria falar. Mas, de fato, é uma das poucas obras da Teca que eu olhei e não consegui engolir a obra de jeito nenhum. Primeiro, não tem jeito. É Bob Esponja. Exatamente. Para mim, estava entre os irmãos Metralhas, não dava para entrar na exposição aquilo. Né? Mas aí virou outra obra, e uma obra boa, está lá na ponta. Bom, gente, estamos prontas para ataques. Qual é essa obra? É a primeira? Aquela ali, aquela primeira. Aqui dentro. Não, ali, na entrada aqui, né? Dessa sala. Aliás, tem uma frase ali, Cris, eu vou pedir para você ler aquela frase ali. Francis Bacon, a realidade é cruel. Talvez por isso tanta gente ame a abstração na arte, porque não se pode ser cruel na abstração. Essa frase é belíssima, bonita. né? É uma frase belíssima. É do Francis Bacon. Do Francis Bacon. Porque quando eu vejo a obra da Teca, eu lembro muito por que ela nunca chegou na abstração. Né? Isso me mostra um pouco... Porque, efetivamente, por que os arquitetos amam decorar casas com abstração? Né? Porque a abstração, ela favorece os ambientes... não favorece o problemático. Né? E para um artista como Francis Bacon, que pinta o corpo que parece açougue, né? É algo assim extraordinário mesmo. E o mundo da Teca não podia chegar numa pintura abstrata, no sentido da abstração mesmo, plena, como a gente conhece. Né? A Maria sempre gostou do Francis Bacon, eu não. Então adoro o Francis Bacon. Nós chegamos numa palestra assim, eu não gosto de Francis Bacon. E daí nós fomos, o Léo foi junto também, fomos ver a exposição no MASP. Eu disse, filha da mãe da Maria, ela tem razão. Ai, desculpa, você está gravando, né? Depois você tira aqui, tá? Ela tem razão, a obra dele é fantástica. Não combina com a menina do Sion, né? Mas eu escrevi um texto belíssimo sobre o Francis Bacon. Publiquei na Gazeta do Povo. Um texto que eu gosto muito. Agora nós queremos saber o que eles acharam. Eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre os bicos e esse colete de vermelhos grande. É a pergunta que mais me faz, eu acho interessante isso, porque de uma forma eles agridem, né? Por que sai o bico? Primeiro eu acho que era muito bom de fazer o bico. Então você estava desenhando tudo perfeitinho, isso eu estou falando no ato, né? Desenhando tudo perfeitinho. Aí eu vou começar a dizer, não, é feio, não posso. Chega dessa carinha bonita. Então, e o bico, de alguma forma, ele se tornou assim importante no meu trabalho. Era como se eu não quisesse que aquela mulher fosse apenas uma beleza, porque ela tinha um rostinho bonitinho no começo, vocês vão ver. E depois eu comecei a colocar o bico assim. Tem gente que diz que o bico é para pessoas emburradas.
Eu não sou emburrada. E outras, eu acho que em alguns momentos é para se defender. E teve uma outra senhora que falou que eu achei muito interessante. Para ela, o bico era como se fosse um pássaro que quisesse voar. Então, essa interpretação do bico, a minha é do gesto, a dos outros é dos outros. E eu acho que essa interpretação tem uma validade muito grande, porque quem faz essa interpretação é o apreciador da obra. Eu acho que é isso, Maria. O interessante, né? Estava lembrando, quando eu escrevi aquele texto sobre o devaneio, lembra? Né? Tem um momento que pena que eu não estou com o texto aqui, porque não vou lembrar como eu escrevi, né? Mas eu coloco ali um momento que eu digo, né? A Teca mergulhada nas tralhas, nos potes, nas gravatas, né? No marido. Lembra? Lembro. O Rômulo, botei no marido, né? Aí o Rômulo, isso era um parênteses dentro do texto. O Rômulo é o marido dela, né? Chegou, quando ele leu aquela frase, mas eu sou isso? Ficou puto da vida comigo, né? O Rômulo brincava comigo que o dia que ele fosse separar, ele pegava essas obras e punha na frente do juiz. O juiz dizia assim, ganha de calça. Quando eu vi aqueles bicos, me lembrou, eu achei que fosse uma analogia que você fizesse com o masculino. Com o quê? Com o masculino. Com o masculino. Mas eu não tenho dúvida disso. Para mim isso entra também assim. Né? Eu não entendi isso. Tem uma sexualidade nos bicos, Teca. Tem. Tem. Eu não falo muito porque me dá vergonha, mas tudo bem. Foi uma fase bonita que estava todos os hormônios funcionando, né? E isso aparece no trabalho. Eu tenho uma pergunta emprestada do Leopoldo, que não pode estar aqui também. Eu não estou escutando, nego. É que eu não enxergo a pessoa mexer a boca, o ouvido, mas eu escuto. Eu tenho uma pergunta emprestada do Leopoldo, que teve que sair. Mas ele queria saber muito sobre as cadeiras, que você já explicou um pouco, Maria também, e sobre os botões que aparecem. Isso daí foi uma briga minha com meu marido. Os botões? Esse daí foi, daí eu sublimei também. Eu fui dar uma aula na PUC e a aula foi tão boa que todo mundo aplaudiu. Não sei, era jovem, né? Todo mundo... Chega em casa, leva uma bronca porque a camisa dele estava sem botão. Aí eu fiquei com tanta raiva. Eu disse assim, mas por que você não prega um botão? Eu podia pregar. Ou pedisse para alguém pregar para ele. Ele veio uma bronca. Você quer que eu jogue fora minha camisa? Está sem botão? Coisa de... Ele não era machista, mas ele era muito machão. Era Teca. Eu digo que ele era machão. Ele era machão. Era tudo... Daí, é uma diferença sutil, daí eu peguei e disse assim, machão para machista. Eu disse assim, eu vou pôr esses botões. Quando ele viu, ele começou a dar risada até. Olha, agora os botões estão aí. Eu digo, assim, onde se brigou comigo por causa do botão? Agora eu vou encher de botão esse desenho. Mas os botões, Teca, eles também remetem aos pegadores das gavetas. O quê? Os pegadores das gavetas. Eu tenho o formato do botão. Agora, o que estão na gaveta eu não conto para ninguém. O que eu pensei é muito que o botão também tem uma casa, né? Quando a gente fala que o botão Bonito. Ele entra na casa, na casa do botão. Pensando talvez pudesse ser um retorno a essa ideia de casa. Que bonito. É engraçado que no meu trabalho, quando eu faço, eu não consigo trazer... eu trago a poética de escutar música, de ler poesia, muitas vezes gosto de escrever poesia, mas é muito assim o cotidiano mesmo. O que você ouve para pintar? O que você ouve, o que você escuta para pintar? De música? São esses desenhos. Esses desenhos foi bem questionado. Teca, não, mas a pergunta é, que tipo de música você escuta? Escuto tudo. Hoje, por exemplo, estou escutando, escuto desde ópera até as músicas que o Léo me põe. Eu aprendo um pouco das músicas. Adoro música.
Hoje eu estava atrás de uma letra feminista do Gonzaguinha. Eu disse assim, o Gonzaguinha tem uma música feminista. E não conseguia descobrir qual que era, então ia lá. Eu uso muito Alexa, adoro Alexa. Daí fui até achar a música. Era Porque, uma coisa assim, sabe o nome da música? Que ele fala, ele como homem tem uma leitura feminista lindíssima, lindíssima. Daí achei a tal da música. Então eu gosto de lembrar. Outro dia me lembrava de música de Altemar Dutra. Daqui a pouco eu volto para Maria Callas. E assim a gente vai. Adoro música. E o Rômulo curtia muito também, né? O Rômulo tinha, mas ele selecionava melhor um pouco. O Rômulo era jazz, blues, coleção. Tanto que o Juliano foi o que herdou tudo dele, né? E o Rômulo tinha uma cultura musical fantástica. Se você quisesse ver ele feliz, era numa loja de DVD e de CD. Ele só fazia assim para mim, ó, saia que eu quero comprar isso aqui. Era muito bom. A Maria tem um filho que é músico. Lindo de morrer. Aliás, meus 2 filhos são muito bonitos. Não, ele é um querido mesmo. Ele é compositor. É muito bom. Compositor. Muito. Tem verdade. Doutorado, pós-doutorado. Superou a pai e a mãe, ó. Longe. E ele está acima de todos os professores. É muito bom o filho dela. E ele é boa pessoa. Sim, não tem ideia de como ele passa o conhecimento dele para os outros. E o prazer que ele tem quando o aluno cresce com ele. É incrível, ele é um grande professor. Eu fico... Dá aula na Belas Artes. Composição. E é uma pena que eu sinto que os alunos não apanham o que ele tem para dar. Sabe? São poucos os que... Tem a felicidade. Olha, é mãe apaixonada mesmo. Eu sou mãe galinha. Na França, mãe galinha é melhor que mãe coruja, né? Porque a galinha faz... Né? Eu também sou muito apaixonada. Os meus 2 filhos, eu não podia ter filho, porque eu tinha uma doença congênita. Até que conseguiu consertar algumas coisas da vida dela para... Pois eu tive de fazer tanta coisa. Não gosto de lembrar. E daí, o primeiro, o Rômulo não me contou que eu não podia. E eu tive a Giovana, que vocês vão ver, fantástica, minha parceira. E o segundo, o médico me proibiu. Eu lembro direitinho que o Rômulo perguntou, e agora, o que você vai fazer? Né? Porque ele queria que eu escolhesse. Era um portão grande, assim, até precisava desenhar essas coisas. E eu olhei para ele e disse assim, quem manda no meu corpo sou eu quero filho. Daí tive o segundo, que foi o que fez toda essa museografia. É arquiteto, ele fez tipografia. Coitado, sofreu na nossa mão, né, Maria? Porque eu dizia, Juliana, não vai dar certo. Mãe, confia em mim. Daí a Maria quer assim. Eu não quero assim. Daí foi. E eu não é por nada, eu acho a exposição belíssima. Está muito bonita. A exposição. E depois você teve mais 2 filhos? Você tem 4? Não, tem 2. 2. Uhum. O meu é Giovana e Juliano. E tenho 3 netos. Só tenho uma que é da música e o outro que é das artes, que faz filosofia, que é o Conrado, que nos ajudou também, me ajudou a fazer leitura do trabalho. Desde o primeiro momento que eu entrei na exposição, desde a abertura, as obras dos travesseiros me chamaram muito a atenção e eu queria saber um pouquinho mais, eu queria te ouvir falar um pouquinho mais sobre a sua relação, como foi fazer esse trabalho nesse momento de luto, né? E também fazer o destaque que esses travesseiros eles têm essas manchas de sangue, né? Que para mim particularmente me trazem memórias, né? Da enfermidade de pessoas queridas. Queria que você contasse um pouquinho como foi. Olha, o nome dessa exposição era O que Resta. A Maria fez um texto belíssimo, mas lindo, lindo, lindo.
foi bem depois da pandemia. Inclusive, fui atrasando a exposição por causa da pandemia. E o Rômulo já tinha falecido. Então, quando terminou a pandemia, eu estava fazendo essa exposição, O que Resta. E me deu a sensação de dizer, e agora? O que vai restar do ser humano? E, ao mesmo tempo, trazendo isso um pouco para a falta de que ele estava fazendo lá em casa. Claro que você tendo uma pessoa muito tempo em coma em casa, você chega uma hora que se pede para a pessoa não estar mais. E isso te traz muita culpa. Por mais que você pense de uma outra forma, você não querer que o outro viva mais por causa do sofrimento, me trouxe um pouco de culpa. E eu tive de trabalhar com isso. E, ao mesmo tempo, uma coisa assim que pega muito forte quando você perde alguém, é saber que tudo aquilo que ele fez, que era inteligência, uma pessoa brilhante, tinha se acabado. Ficou os trabalhos escritos, os livros que ele escreveu e tudo. Mas tinha se acabado para mim. E eu não ia receber mais aquelas informações que ele me dava também. Me ajudou muito. Então, o travesseiro foi doído. Que na hora que eu fiquei com ele até o finzinho, e estava escutando o coração dele até a última hora que fosse bater. E ele era um homem bonito, forte, né, Maria? Eu achava. E eu deitei assim junto com ele e escutei a última batida. E quando eu levantei para abraçar, assim, como quem diz, você já foi, eu vi aquele travesseiro suado, sabe? Do fim da morte. E aquilo ficou. Daí, por isso que eu pus O que Resta agora. E restou essa outra exposição, e restou eu falar dele, restou eu estar aqui, dar risada, sabe? Então, o travesseiro dói. Muita gente sente. Engraçado que as pessoas sentem isso no travesseiro. E engraçado, essa mania que eu tenho de fazer. Então, o travesseiro pegou. Por que você fez essa pergunta? Porque essa pergunta é uma pergunta de quem passou já por alguma coisa. No primeiro momento que eu visitei a exposição, me lembrou muito de uma época de cuidado que eu tive com meu pai. E pensando no conceito feminino, assim, no cuidado que a minha mãe teve direto com ele, nessas trocas de roupa de cama, por ele ter ficado de cama. E aí, recentemente, agora perdi também a minha mãe. Então, bem recentemente. Também, da mesma forma que você esteve com ele até o final, também tive com ela. Então, a cama, a roupa de cama, tudo isso para mim, particularmente, foi algo que quase que imediatamente, a gente já procurou se livrar, sabe, dessas coisas. Então, para mim é curioso o fato de você se relacionar com os travesseiros dessa maneira. Tornar uma memória mais duradoura. Assim. E dói, né? Dói muito. Dói muito. Tem acho que a Guita tem uma obra dela que é o lençol da mãe dela. E ela também teve de sublimar, pegou o lençol, hoje é uma obra. Eu tenho uma amiga que perdeu o filho num acidente, ele teve um infarto na bicicleta e enrolaram ele também num lençol. E ela disse que tem aquele lençol lá guardado, não consegue se desfazer e não consegue fazer alguma coisa com aquilo. Então, é uma representação, porque é uma coisa muito próxima da outra pessoa, né? Você ter um lençol, um travesseiro, sei lá, eu acho muito próximo, muito próximo. Você tem razão de estar com dor, porque dói muito. Eu não quero ficar nessa tristeza, gente. Por favor, que não é meu. Eu não consigo ser triste muito tempo. Vou fazer uma pergunta. Pode. Eu estou te conhecendo aqui agora. Eu não sou daqui, sou de Minas, vim a Curitiba e resolvi vir aqui conhecer a exposição e fiquei. Que bonito! E aí, pelo que eu conheci de você aqui, da sua história, você passou por muitos momentos difíceis, né? Sim. 80 anos passa. Mas assim,
você teve várias questões, né? E você teve uma capacidade de ressignificar todos esses sofrimentos que você passou. Você acha que a arte teve uma importância nesses Foi tudo. casos que você... Tudo. Foi a arte ou é o seu perfil mesmo? Assim? Não, acho que já achar a arte já é um perfil, né? A Maria colocou ali no texto assim, que várias vezes eu parei. Eu não parei porque eu não queria pintar. Eu parei porque tinha perdas que eu tinha de resolver e daí voltava. No vídeo aqui eu começo o vídeo dizendo assim, a arte é tudo para mim. Ela me acompanhou na juventude, em ser adulto e agora na plenitude. Ela sempre foi aquele lado que é o produtivo, que você sonha. Entendi. Eu não acredito que a arte não tenha feito essa mudança toda. Não é que ela fez essa mudança, ela foi minha companheira. Te acompanhou. Me acompanhou. Tinha insônia, ia lá e desenhava. Por exemplo, eu vejo quando a Maria começa a falar sobre a história da arte, um dia vocês têm de pedir para a dona Maria vir aqui e falar sobre a história da arte contemporânea, pelo menos vocês, tá? Vocês vão entender muita coisa interessante. Porque a Maria fala com tanta paixão, ela é artista, porque ela fez belas artes. Eu não vejo ela técnica falando. Eu vi 500 pessoas virem aqui falar, eu olhava e dizia assim, não tem poética, não são sensíveis, aprenderam e estão reproduzindo. Como a Maria é artista, ela fez arte, ela tem uma visão de artista, não tem uma visão só de filósofa. Primeiro, eu acho filosofia, assim, fantástica. Meu neto faz filosofia. Está se batendo para se formar, mas vai conseguir. E é difícil, né, Maria? Filosofia é difícil. É difícil, né? Eu vejo lá em Eu estou doando parte da minha biblioteca, porque... Juliano, pro Conrado, por favor. Não estou doando os de filosofia. Não consigo me separar deles. Tá. Só a morte. Né? Eu já tenho poucos, eu fiquei com pouca coisa de filosofia mesmo, mas eu tenho, assim, raridades ali que eu tenho que estar comigo, porque tem hora que eu preciso rever. Tem filósofo, o Walter Benjamin tem texto que eu já li 20 vezes, o mesmo texto. Né? E leio e encontro outras coisas. Eu estou doando toda a parte de... Não, a decisão foi o seguinte, as coisas ótimas da vida, né? Quando nós construímos a nossa casa, ela é imensa, né? Não é tão imensa, não, mas para mim é imensa. 2 filhos, 3 quartos, aquele negócio todo, sala de cinema, sala de não sei o quê, sala de, né? Cheio de... E aí, a nossa biblioteca, meu marido é historiador, nossa biblioteca não cabia livros. O que nós fizemos? Derrubamos metade da cozinha, né? E aumentamos a biblioteca, dava bonitinho e tal. Aí agora, a gente se aposentou e a gente seleciona mais, e eu ganho livro também. Vivo ganhando, e livros com dedicatórias bonitas, que eu fico morrendo de pena de doar esses livros. Daí eu leio, o que eu vou fazer? São livros que você não lê 2 vezes. Né? Literatura e tal. Bom, mas enfim, a decisão foi do Luiz, o meu marido. Nós precisamos de uma cozinha mais ampla, olha só. Já tínhamos derrubado a cozinha para fazer biblioteca. E nós temos livros demais. A gente tem que doar esses livros. Tem livros que nós nunca lemos. E o que vai fazer? Tá. Puta, aquilo me doeu para danada. Como é que eu vou selecionar esses livros? Maria, você vai doar para a biblioteca. Aí eu estou doando para o BAC e estou doando para a Escola de Belas Artes. Tá? Também vai. Porque daí, a hora que eu precisar, eu vou e consulto, né? É só mudar. Tá mudando de lugar. Mas a coisa mais engraçada, o argumento dele, nós precisamos cozinhar mais e ler menos. Achei ótimo. Foi o grande argumento, né? A gente viaja muito, viajamos demais, como a Teca viajava com o Homo. E as nossas viagens, elas sempre são culturais, e a cultura alcança sempre a cozinha e o vinho. Então, mais tempo pro vinho é uma boa, né? Eu queria fazer essa pergunta, Maria, que ela fez para mim, para você.
o que representou a arte para você e a filosofia, que você também teve pedaços difíceis, perdeu a tua irmã, que foi uma pessoa maravilhosa. O que foi para você a filosofia? Olha, Teca, é muito simples, eu digo o tempo todo. Se eu tivesse que fazer novamente cursos, eu faria os 2 cursos que eu fiz. Faria o curso de filosofia e faria o curso de artes. Eu acho que um complementa o outro, né? Os grandes filósofos que eu amo mesmo escrevem sobre arte, né? E a minha vida acabou conjugando as 2 coisas, porque eu cheguei a expor em Campinas, no Salão Paranaense, mas aí eu entrei na Federal como professora e entrei na parte mais também acadêmica. Você dava aula de estética? Eu entrei, fiz o concurso para dar aula de estética, né? E na Belas Artes, quando eu fiz a Belas Artes, eu tinha acabado o curso de filosofia. E nós tínhamos estética com o professor Barontini. Que horror! Carlo Barontini. Ele só chegava no Giotto, mas o Giotto, quando ele falava O Giotto era paixão, era paixão, né? E, aliás, beleza que ele escolheu um cara bom para falar. Não, eu tinha até raiva do Giotto, mas quando eu vi o Giotto, eu disse, meu Deus, ele tem razão. Não existe, coisa fantástica. E foi ele que me empurrou para a profissão de professora. Porque quando eu estava, a coisa mais maluca, quando eu estava no 2º ano da Belas Artes, eu já tinha o curso de filosofia. Ele teve um derrame, o Barontini. Eu era aluna dele. Eu não me lembro dessa. E eu era monitora. Aí ele me tocou em sala de aula. Só que eu estava no 2º ano, eu dava aula para o 1º ano. Eu estava no 3º ano, eu dava aula para o 1º ano. Eu estava no 4º ano, eu dei aula 3 anos como aluna, como monitora. Sabe? Não ganhava nada. Hoje eu acho estranho que as pessoas... Tem cara que... Olha, você convida ele para fazer uma exposição junto. Quanto vão pagar? Primeira pergunta. Quando vão pagar? Falei, gente, eu lá atrás, eu pedia para estar junto para aprender, né? Então, eu acho que é aí que eu virei professora mesmo. E como é que eu virei professora? Numa prova do Barontini, que ele não sabe até hoje, né? Era uma dissertação, eu decorei... Sobre o Giotto? Não, eu decorei uma definição de arte em latim. E toquei o latim na prova. 2º ano, o cara achou que eu sabia latim, não sabia coisa nenhuma. Decorei lá, tirei 10 na prova dele, ele me mandou dar aula de estética e eu virei professora de estética, né? Trabalhei a vida toda com estética e história da arte. Maria, esses trabalhos que você expôs no Salão Paranaense, em Campinas, onde estão? Não, não sei. O daqui eu não sei onde está. O de Campinas eu sei. Eram em pintura? Eram pinturas. O de Campinas, os 3... Aliás, minhas obras todas, eu acho que eu tenho 2 que eu salvei só. Eu fui casada uma vez antes do meu marido, né? E quando eu me separei, foi aquele negócio do sofrimento, né? Até você curar a dor, etc. Eu tinha um pedreiro fazendo reforma na casa e ele olhou para aqueles trabalhos, um monte de trabalho que eu tinha. Eu gostei desse aqui, eu enrolei os desenhos todos da Belas Artes, essas telas, entreguei tudo para ele. Leva. E depois eu fui atrás do homem. Ele voltou para a terra dele, que era lá em Floripa. Nunca consegui achar. E ele ficou com todos os meus trabalhos. 2 eu salvei, que estão com o Felipe. O Felipe foi lá em casa, meu filho, e roubou os 2. Os 2 da Belas Artes, quando era aluna. E era interessante, porque tem o Debona inteiro junto. Você olha para o trabalho, você vê as cores do Debona. Ele punha, ele pintava junto com a gente. E o outro, o Calderari, nós tínhamos disciplina que era paisagem. Uma delícia. A gente pegava os montes de tinta e ia para o passeio público, para a chácara do Nísio, né, pintar. A chácara do Nísio, onde é que era? Na frente do Hospital Champagnat. Pertinho da casa daquela puta, como que era o nome dela? Quem? Da Otília. Tia Otília. E nós pintávamos a casa da prostituta, os caras entrando e saindo, e nós vamos poder ganhar dinheiro com isso, hein? Esses maridos aí. E eu fiz, quem deu aula de
paisagem para mim foi o Freisneb, 3 meses, ele se aposentou. O Freisneb foi fantástico, né, E Maria? depois entrou o Luiz Carlos, substituiu. Aí nós somos... Essa é uma das telas que eu tenho. Nós fomos para o passeio público, o que a gente fazia? A gente fazia 2 telas. A gente pintava uma, porque o professor ia dar nota, etc. E a outra a gente trocava por chopp. Olha, eu comecei a beber cedo, né? Trocava, e a gente ganhava uns trocados dentro do... E o professor dando voltinha por ali, a gente fazendo as 2 coisas. E aí eu pintei uma tela no passeio público, eu gosto muito dela. E o Calderari olhou para aquela tela. Calderari, hein? Vou comprar essa tela de você. Ai, que bonito. Eu falei, não vendo. Se ele falou que tá bom, eu não vou vender. Isso aconteceu comigo também no livro que nós fizemos aí. São 10 autores para filosofar. Eu preciso dar pro Conrado esse livro. Ele concorreu ao... Como que é o nome desse prêmio aí? Do bonequinho lá, Ai, meu Deus. Então, tudo bem, passa para diante, que senão... Mas eu fico com a cabeça... Porque nós ficamos nos finalistas, ficamos em terceiro, e nós ganhamos o pequeno. Tem o... Gente, o maior prêmio que tem... O Jabuti. O Jabuti. Nós ganhamos o Jabutizinho daí, porque nós não fomos o primeiro. E o editor, olha só como as coisas são loucas, né? O editor... a gente passava os textos para ele, ele lia. Não tá bom, tem que refazer, não tá bom. Tá bom. Um momento assim de, né? Aí, então ele implicou com o meu texto para danada. Eu viajo muito os textos, viajo bastante. Aí, ele chegou para mim e disse assim, quando o livro estava pronto e tal, ele falou, eu botei o teu texto no final, eram 10 autores, né? Um falou sobre o trabalho, e eu falava sobre arte. Quem eram eles, Maria? Só para mim, né? Eram os professores da filosofia mesmo, Cassiano Cordi, a Anitta. Anitta, maravilhosa. Aí tinha da sociologia. A Heidegger, né? Não, a Alzira Heidegger. Alzira. Tá. A Anitta era o Gramsci, o Antônio Gramsci. Isso mesmo. Aí tinha o pessoal da sociologia, a Silvia, que escreveu sobre o trabalho, o Luiz, escreveu sobre o trabalho, e eu falava sobre arte. O Emanuel, tem um monte de gente ali, né? E ele, mas eu deixei o teu por último. Olha que elogio bom, né? Porque ele é um pouco complicado. O cara começa a ler o primeiro capítulo, o segundo, o terceiro. Quando ele chegar no último, ele já está tão cansado que vai passar. Puta, tá ruim o artigo assim. Ganhamos uma nota com o texto. Imagine, ele teve 5 edições. 5 edições. Ganhamos dinheiro que dava para a gente fazer viagem para a Europa, marido junto, 2, 3 vezes. Teve uma que fez, né? A Silvia, com o dinheiro do prêmio. Aí, o que aconteceu? Quando foi para São Paulo, o editor de São Paulo chegou e disse para ele assim, quando pegou o meu texto, enfim, um texto que é escrito fora do academicis. Gostou do meu texto. Aí ele voltou, quero comprar os direitos autorais do teu texto. Falei, não vendo. Não vendo. Olha, eu acho que existe aí, sim, para filosofar. Né? Da editora Scipione. Você ia fazer uma paranaense, Scipione. editora? Não, Paulista. Paulista, Scipione. Queria só fazer uma última pergunta, Teca. Sobre o tema da tua exposição, o título, né? O Eterno Feminino. Queria saber o que é o feminino para você. Ave Maria, logo você faz essa pergunta para mim? Eu já vou. Gente, eu achei minha blusa aqui, como é que eu fiz? Eu sabia que ela ia fazer, alguém ia fazer essa pergunta. A história é o seguinte, o Eterno Feminino, nós tínhamos visto outros nomes, né, Maria? Eu já volto. Não encaixava na exposição. Daí eu estava com o Léo e disse assim, Léo, vamos dar uma olhada nos livros e vamos ver obra de arte, porque você vendo, você começa a imaginar coisas, movimenta, né, um pouco o pensamento. Daí, de mim que eu estou gripada. Olhei na Cezanne e disse, puxa vida, como é o nome dessa obra? E ele disse, O Eterno Feminino. Eu digo, me descreva essa obra. Daí ele me descreveu. É uma obra que
tem uma mulher no meio, né? É uma mulher desejada, assim bem dizer, é um nu, e vários profissionais em volta olhando para ela. E assim, com um cara de espanto olhando para ela. Inclusive, parece que o Delacroix, não tenho certeza, é o Delacroix, lembra ou não? Está junto, vendo a obra. Ele pintou, ele também. E eu achei o nome fantástico, Eterno Feminino. Por isso que eu disse para Maria, que o Eterno Feminino me chama a atenção o nome, porque eu vi a primeira Vênus de Willendorf, que há 30 mil anos atrás era uma mulher, a obra mais importante. E a ideia, o Eterno Feminino, não é questão de sexo nem de nada, é uma questão de sentimento. Sabe, uma mulher, ela tem um sentimento muito ligado à fertilidade, ao outro, a cuidar do outro. Então, esse feminino seria essa mulher. E saber como que ela pode se modificar e pode também modificar os outros. Eu acho que, por exemplo, a penitenciária me deu essa experiência. Como é que nós trabalhamos numa penitenciária que tinha mais que 80 mulheres que se respeitaram, começaram a aprender? Então, esse é o feminino. Sabe, esse feminino de você despertar no outro que aquilo é feminino, que você tem de pensar no outro, que você pode procriar. Não sei se eu te respondi, porque essa pergunta é bem difícil. É longa, né? Você teria alguma coisa mais a perguntar disso? Não, eu não. Acho que já vamos encerrar já, né? Então, vou esperar a Maria, né? Eu não sei se... Olha, sabe que eu sabia que... Até eu gostaria tanto, Léo, que se a gente fizesse uma mesa redonda sobre isso, claro que vai voltar o assunto de sexo, né? Sobre o sexo feminino, o sexo masculino. E sempre vai aparecer isso. Mas aqui, nessa exposição, seria esse lado. Esse lado de que a mulher, ela se envolve, a mulher se perdoa. Quando eu fui a última vez na penitenciária, faz muito pouco tempo, eu resolvi falar, não sei porquê. Baixou o espírito. Daí eu comecei a lembrar da diretora que já tinha morrido. Comecei a falar daquela mulher maravilhosa que, puxa vida, ela fez um trabalho dentro da penitenciária. Foi a primeira mulher que foi diretora de penitenciária feminina. Sempre era homens. Se chegava na penitenciária, não dava para sentir o cheiro de tão ruim que era. E eu fui falar dela. Eu comecei a falar que ela era assim, essa... E me emocionei. Daí, do meu lado, tinha duas que estavam tremendo, assim. Era uma sala de costura. Eu olhei para ela e disse assim, o que está vendo? Ela disse, meu primeiro dia. A outra, o que está acontecendo com você? Meu primeiro dia. E aquilo me deu uma vontade de dizer uma coisa para ela, sabe, de alguma forma, que eu acho que é muito feminino, também isso. Me lembro que eu peguei no ombro das duas, saiu, não sei por que sai. E segurei e comecei o discurso assim, primeira coisa que você tem de fazer com vocês, se perdoem. Se perdoem por aquilo que você acha mais difícil de ser perdoado. A partir disso, vocês vão começar a construir a vida de vocês. Foi uma choradeira, porque para elas, imagine alguém dizer perdoou. Não trabalhavam com pouca coisa, era coisa pesada que elas trabalhavam. Então, eu acho que uma das qualidades femininas é essa de perdoar. Não sei se eu estou certa, estou errada. O que você acha, Cris? Você que é minha amiga. Eu acho que o teu feminino é muito amplo, é muito profundo, né? A gente podia fazer uma discussão sobre isso, né? Eu acho que eu ia aprender muito. Combinar com a Maria. Acho que eu aprenderia. Mais alguma pergunta? Tá super. É tudo forte.